Eu sou Lucas Devito, psicólogo. Eu sou o Diano, psicólogo. Nem sempre a coisa mais difícil entre homens gays e bissexuais seja conseguir o primeiro date. Às vezes, é conseguir criar conexão e passar para o segundo, terceiro. Mas tem algumas coisas que talvez estejam acontecendo aí com você. E não dá pra gente ficar só falando do outro, né? Vamos bater um papinho aqui pra saber o que tá acontecendo contigo? Afinal de contas, por que você nunca consegue sair do primeiro date? E como fazer isso? E desde quando tu tem condições pra julgar isso? É verdade, eu nunca saio do primeiro date, né? Eu Nunca consegui marcar o primeiro, como é que eu vou falar como é que passa pro segundo? tenho que ver isso aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja assistindo isso. Esse é o Pod Gay, a gente tá começando mais um episódio. O tema de hoje é interessantíssimo. E ó, antes de qualquer coisa, já vou te pedir, compartilha, comenta, manda pros amigos, se inscreve lá no Apoia-se do nosso Se podcast. inscreva também aqui no nosso inscreva YouTube. no Por favor, canal. pelo amor de Deus, a gente tá desesperado. Mas siga a gente. E no Apoia-se a gente tem alguns conteúdos que a gente tá colocando, extras que a gente tá mais conversando e discutindo alguns temas que a gente não discute aqui no YouTube. Se você tá ouvindo a gente do Spotify também, dê like, avalie a gente. Mas ó, eu acho que é um assunto muito legal pra gente falar agora, porque, amigo, É, porque assim, ó, o carnaval tá o aí. carnaval tá aí. Você vai com certeza conhecer um monte de gente e depois eu faço como para manter contato com essa galera? É legal conversar sobre como que a gente tem dates, né? Dates mais interessantes, assim. Mas a primeira pergunta que eu faço, vamos chegar com o pé na porta, é: Vamos. você realmente tá afim de ter um date? Você realmente tá afim de se conectar a alguém? E... Porque quando eu percebo, você mesmo falou sobre isso quando a gente estava escrevendo a pauta, e nem sempre todo mundo quer realmente ter um date onde se envolve, mas todo mundo acha que quer. Então, às vezes você acha que você quer ter um date e você quer se conectar a alguém, que você quer ter uma relação com a pessoa e desenvolver uma coisa, mas às vezes você só quer ter um chameguinho ali, Hum, um kikiki, como diria você. um que... Às vezes a gente, tipo, nem tá afim de sair com a pessoa, às vezes tá entediado, sabe? Tá sem plano, sem compromisso, e daí fica uma coisa assim meio... E sabe o que me pega? É que todo mundo no meio gay, todos os gays falam: ah, nenhum gay presta, nenhum gay quer ter relacionamento. Só que ao mesmo tempo, tá todo mundo querendo um relacionamento. Ou seja, você para pra pensar, a conta não fecha. Então assim, se tá todo mundo querendo ter um date e ninguém presta ao mesmo tempo, cadê as pessoas? Vamos unir elas, assim, vamos unir? Porque eu acho que na verdade o problema não é. O Pistache, tá? O Pistache não gostou desse tema. Eu acho que no final das contas a gente precisa entender que os homens gays eles estão perdidos. Quem tem certeza que quer ter um date e se conectar com alguém e ter alguma coisa, eu acho que na verdade essa pessoa não necessariamente quer fazer isso. Eu acho que a pessoa muitas vezes ela só quer suprir uma carência. Você não acha? A gente vive um momento de solidão, né? Eu É. vejo isso tão forte na clínica. Comenta aqui, eu tô curioso pra saber de você. Você se sente sozinho, gay? Porque é um tema tão curioso que aparece no consultório com os meus pacientes. Tô me sentindo sozinho, não consigo ter encontros, eu tenho vontade de ter alguém. E parece que simplesmente por algum motivo não vai. Eu acho muito estranho, que realmente, como tu falou, a conta não fecha. A gente tem uma comunidade que é lida e tida, inclusive por muitos de nós, como uma comunidade que não quer relacionamento, e assim uma galera que se sente sozinha. Simplesmente não dá. Eu acho que a ideia, né, e é um bom ponto de partida, é primeiro ter clareza se você realmente está disponível para conhecer alguém. Porque assim, ó, conhecer outras pessoas e ter um date, ter dates, é arriscado, né? É Em vários você sentidos, em né? vários sentidos, né, é você estar indo para uma coisa desconhecida, é você se expor, se expressar, é você conhecer alguém, criar um vínculo, você, se colocar na presença de uma pessoa que você não faz a menor ideia de quem é, Trabalho. que pode ser muito maluca, pode ser uma série de coisas. Então é difícil, meu Deus, como exige. É, eu lembro que na minha vida de solteiro, eu saía com os caras e quando eles começavam a conversar comigo, quando eles queriam alguma coisa, eles mandavam mensagens e mandavam fotos. E eram todos: "Ai meu Deus, eu quero te conhecer porque você é muito especial. E meu Deus, Lucas, você é um". E aí eu tinha um primeiro date, saía com a pessoa e depois a pessoa nunca mais tratava como um lixo, um lixo. E aí a pessoa me ignorava. Então eu percebo que isso é um padrão entre homens gays. Eu não acho que essa pessoa seja maldosa no sentido de: "Ah, eu vou fazer isso", Não. sabe, eu vou sair com essa pessoa, eu vou ter um date com ela, eu vou falar que eu quero muito sair com ela e depois eu vou ignorá-la. Eu acho que na verdade as pessoas, elas não sabem o que querem e só querem ter uma atenção, uma atração e conquistar alguém. Eu acho que no mundo gay, e na verdade assim, no mundo hétero também, a gente hoje tem uma sensação de que a gente
precisa conquistar, como se fosse um jogo, né, como se fosse o Tinder é uma gamificação. Então a galera sai, quer alguém que talvez, seja impossível, e aí essa pessoa vai lá, você sai com ela, dá moral e pronto, passa pra próxima. E, eu acho que as pessoas ficam perdidas nisso, eu acho que elas não têm essa Uhum, consciência que elas fazem isso, né. uhum, uhum. Por isso que eu acho que o primeiro ponto é, se você tem que ter clareza se você realmente quer sair com alguém. E é sério, parece bobo, né, mas é importante, porque às vezes a gente vai, assim, pra encontro sem muita vontade de estar lá. E assim, fica chato, né, porque a outra pessoa também percebe. Às vezes a gente percebe quando a outra pessoa não tá ali totalmente disponível. Então assim, se você quer passar do segundo date, do primeiro date, a primeira coisa é esteja disponível para ter dates. E o segundo ponto que eu acho que nos leva é encontre alguém que também esteja disponível. Os sinais, Sabe, a pessoa, esteja atento aos sinais. ela dá sinais de que ela tá interessada em sair contigo. E não é essa coisa, tipo, super dramática, exagerada que tu falasse, da pessoa que fica muito afim. Isso não é um sinal. Mas eu acho que, assim, a pessoa ter, iniciativa, sabe, demonstrar, assim, um certo tipo de tônus, de que ela tá com tesão e que ela tá botando energia pra que isso aconteça. Quais são os sinais que você acha que são importantes da gente pescar na outra pessoa antes de ter o Antes do primeiro date? date. Acho que o primeiro, assim, ó, o quanto de iniciativa ela tem pra fazer o date acontecer. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, se eu tô com vontade de sair contigo e a gente marca: "Vamos sair hoje?", você me fala: "Ai, não tá porque eu tenho vou trabalhar até tarde", e morre o assunto, aí fica estranho, né. Porque se você me manda mensagem assim: "Se eu tô com vontade de ter um date contigo", e tu me fala: "Diana, vamos no cinema hoje?", eu vou te falar: "Olha, não dá porque eu tenho trabalho até tarde, mas eu tô livre amanhã". Eu acho que a recusa, ela vai acontecer, mas é o que vem acompanhado desse não. Porque a pessoa não vai estar disponível para você o tempo inteiro. Então não acho que disponibilidade seja um sinal, esse tipo É. de disponibilidade limitada. Mas quando a pessoa ela fala: "Não consigo nesse momento, mas que tal fazer outra coisa?", eu acho que isso é um bom sinal. Quando a pessoa ela só é passiva na hora de querer receber o se passiva na Uhum. vida. Quando a pessoa ela só quer receber o convite, quando ela não faz o convite, quando ela não propõe algo, isso já pode ser um sinal meio que negativo. E lembrando sempre que tudo é analisado de acordo com o contexto. Tudo Mas você tem que depende. ver, cara, se você tá saindo com a pessoa, você tá conversando com a pessoa e só você tá tipo: "Vamos sair, vamos no date, vamos no cinema, vamos na Chile, vamos na sa". Se você tá tipo assim, cara, a pessoa ela tem que dar um contraponto, você tem que eu falo com o paciente que o conquistar alguém é como uma dança, você tem que fazer um movimento, mas a outra pessoa também tem que fazer um movimento em Ai, que seguida. lindo isso, amigo. É assim que se tem mais de um date, tá vendo? Sendo fofo, querido. E um outro sinal que eu acho também é quando a pessoa ela não leva só para o lado sexual, porque Nossa, sim. é muito comum, você tá conversando com a pessoa, e aí rapidamente ela começa a: "Nossa, mas como é que deve ser você? Ai, como é que deve ser ali na cama?", não é? E aí fica uma coisa, tipo, começa a trocar nudes e tal. Não acho que seja um problema, mas se é só isso, se a pessoa, tipo, só te chama pra isso, se tudo vira isso, é um saco. E eu acho que a pessoa tá muito mais interessada em ter algo com você na cama, do que realmente ela desenvolver uma conexão com você. Então isso é uma coisa importante pra gente prestar atenção também. Não que o Uhum. sexo seja uma coisa ruim, eu não acho, por exemplo, que a gente não tenha que eu acho que no mundo hétero existe: "Não vamos ter sexo no primeiro date". No mundo gay a gente tem sexo depois do date, né. É, Então a gente primeiro, na verdade, tem o date e depois o sexo. Assim, não é a ordem dos fatores não é a questão. acho que a quantidade que se fala sobre assunto, né. É, mas assim, tipo, a intenção, sabe. Porque se eu tô disponível, sei lá, pra conhecer alguém, acho que vai muito mais do que sexo. E qualquer pessoa que já teve um relacionamento estável e e sério, sabe que um relacionamento não é só sobre o sexo. Então é legal que os encontros também passem por outros caminhos. É importante que a gente tenha até saiba brincar e possa ter momento de descontração e queira se pegar e transar e etcétera, e tudo bem, mas que entenda que os sinais eles também passam por esse outro lado, né, da gente realmente se conhecer, sabe, estar disponível e interessado para estar ali com o outro, do jeito que
que for. E daí eu acho que isso me leva para o terceiro ponto que a gente estava discutindo, Lucas, que é onde a gente marca o date. É, porque assim, se você marca o date no cinema, se você marca o date numa sauna, se você marca o date na sua casa, isso são sinais, É, inclusive dentro de casa. é, É o Netflix. Você tem que tomar cuidado. Você é gay, você tem que tomar cuidado com o golpe do Netflix. Qual que é o golpe do Netflix? Nada mais é do que, vamos assistir um filme? Eu quero muito assistir um filme. Então vem direto pra minha casa, sabe? A gente assiste, a gente faz uma pipoca, a gente pede alguma coisa. E quando parece você chega romântico, lá, fofo, né? parece a luz de velas. Ai, que legal, Ai, você que fica assistindo um filme fofo. comigo. Vai ver E um na filminho. verdade, não é um filme que ela quer ver com você. Ela Ela quer quer faz gravar um filme ela com quer você. fazer o filme com você. E aí quando você menos percebe, você tá pelado, tá passando o trailer da Netflix ali, tá começando um tum-dum da Netflix e você já tá completamente, dado pra pessoa, É e a isso. partir daí E o tem date ele nunca mais um mais. tocando a campainha que acabou de chegar. Os gays da chuva, né, os passivos que ficaram na chuva, eles são esses também, né. A gente precisa falar sobre os gays que estão na chuva, né, Ai, até hoje. que droga, né, mas enfim, não vamos mudar de assunto, volta pra cá. Então, recapitulando até aqui, o que nós falamos foi, para que você consiga passar do segundo date, né, ou melhor, do primeiro date, tem um segundo. Primeiro, queira ter dates, depois esteja disponível para pessoas que estão disponíveis para você. E terceiro, saiba escolher um lugar que facilite isso. Eu gosto de fazer coisas, assim, bem despretensiosas, tipo ao ar livre, sabe? Adoro chamar pra ir pra praia, Da galheta, né. vamos sair pra Praia da Galheta, conta para as pessoas. Inclusive, conta para o pessoal que tu teve em Florianópolis visitando a minha cidade esses dias agora. Visitei Florianópolis, achei uma cidade super vilarejo, achei estranho, mas um beijo pro povo de Florianópolis. Espero que vocês consigam ter segundos encontros, terceiros encontros. Apesar de Florianópolis não tem muito lugar para ir, né? Então Achei acho que que tu ia achei que tu ia falar: "Espero que vocês tenham metrô". não tem, realmente não tem, não é todo lugar que tem essa maravilha. Inclusive, uma coisa importante se falar é, em cidades menores é mais difícil também ter lugares para sair, né? É, Isso é uma coisa que pode empacar um pouco os primeiros dates de gays que moram em cidades pequenas, porque a gente fala de São Paulo, fala de Florianópolis, fala de BH, fala do Rio, mas na verdade a gente precisa entender que esses lugares eles vão ter tipo bares específicos onde você pode sair seguro, mas cidades pequenas talvez nem tanto. Então, às vezes você fica limitado a dentro de casa também. Então, por isso que a gente fala que tudo é um contexto. Então, se você mora em Pirapora, Minas Gerais, é óbvio que talvez você, tipo, não tenha e não ou tenha o bar e não tenha segurança de você conseguir sair para esse bar. Então, talvez role mais em casa. Só que aí dentro de casa você tem que tomar cuidado, tipo, como a pessoa vai conduzindo também, tipo, o rolê, né. Então talvez seja um: "Oi, tudo bem? Vamos jantar, vamos pedir alguma coisa, vamos conversar", ou se é o golpe do Netflix. Então, assim, sempre tem que tomar cuidado com o golpe do Netflix, mas principalmente, eu acho que colocar tudo num contexto, né. que a gente fala de várias realidades diferentes. Acho que o grande ponto, assim, que a gente está tentando trazer é encontrar dentro da sua realidade, do que está disponível, alguma forma da gente criar um contato e vínculo antes que isso ou de uma forma que isso não seja puramente sexual. Sabe, do tipo, tudo bem que a gente vai se encontrar aqui em casa, mas e se eu te encontrar na frente da minha casa e a gente der uma volta com o meu cachorro primeiro? Na voltinha, isso é clássico de cidade pequena, né, dar uma voltinha, assim, na cidade, sabe. Aí você dá você já foi em cidade pequena? Você dá a volta, assim, na cidade, e aí você dá a volta conversando com alguém, e aí passou 10 minutos, você já deu a volta na cidade inteira? Comum cidade pequena, pelo menos em Minas é assim. Sabe, mas tipo, aí fazer alguma coisa que não seja receber a pessoa dentro da tua casa, assim, chamando ela pra ir para o teu quarto. E eu acabei de me dar conta de uma outra coisa, assim, que eu acho que uma coisa legal que mantém que também facilita para que a gente tenha mais de um encontro, é alimentar uma certa dose de mistério. Hum. É claro que talvez eu esteja com vontade de transar com a pessoa no primeiro encontro, mas eu preciso fazer tudo no primeiro encontro? É importante a gente gays ansiosos, tomem cuidado, É. porque eu sou um pouco assim, por exemplo, eu gosto de fazer, tipo, eu gosto de fazer tudo no início, então, assim, eu quero já descobrir tudo, só que eu sei que isso é muito ruim, porque tira um pouco do processo, sabe. Então, às vezes você quer conhecer a pessoa, você quer ter certeza da pessoa, Já quer você quer bota na usar mesa, todas as positivo. suas você quer usar todas as suas 10. Às vezes você quer usar todas as suas, artimanhas e Habilidades que aprendeu habilidades na ali, tipo Academia do Prazer. exatamente, meu streaming disponível, quem quiser tá lá no meu perfil. Mas se você quiser, tipo, que a pessoa, tipo, tenha também um gostinho de quero mais, vai fazer com que as coisas aconteçam. É claro que se a pessoa estiver fechada,
não vai, você pode fazer o que você quiser. A pessoa ela não vai ter o segundo date com você. Mas se tá rolando, se a pessoa tá disponível, também é interessante você, tipo, dar um mistériozinho do tipo, não falar, e com calma mesmo, sabe? E de acordo com o que a banda toca. Então, não é que você não possa ir pra cama no primeiro encontro, não. Mas talvez assim, você conversar sobre um assunto, e aí, tipo, entrar mais nesse assunto, se conectar mais nesse assunto. Aí depois você busca entender outras partes da vida dele, né? Tipo, porque é gostoso. E esse processo, às vezes, ele vai fazer diferença lá no futuro, se você cria uma conexão legal com a pessoa ou não. Então, às vezes você pode dar super certo com a pessoa, só que não dá certo porque já estão tão desgastados no início, né? Eu conheço, por exemplo, um monte de gente que com 3, 4 meses já tá com 3, 4 meses ela já tá, tipo, morando junto, sabe. Eu entendo que tem realidades e realidades, mas isso tira, se você não precisa morar junto com alguém, tipo, e com essa pessoa agora, tipo, não more, porque isso tira um pouco do mistério de conhecer a pessoa. O morar com alguém é fazer com que, tipo, você conheça tudo da vida dela, sabe, você já tenha tudo. E é legal, por um certo ponto é legal, mas quando você já tem uma certa estabilidade, porque é outro rolê, sabe. Então, por isso que eu falo, as coisas precisam acontecer, tipo, no tempo certo, se você tem um contexto pra isso, sabe. Olha só, Você gostou desse lacre? eu gostei sendo até maduro, E amigo. eu acho, assim, que as pessoas poderiam se inscrever no nosso canal, né, só mais uma vez, Pra não esquecer. pra não esquecer pela minha maturidade. Eu tô curioso de saber onde é que foi o teu último date. Cara, antes do Thiago? Não Não, importa quem seja, é o último pode ser o date que Thiago. teve, pode ser o Thiago, se é o foi o teu último date. Nossa, é que assim, o primeiro date com o Thiago foi Ah, foi aqui em casa, a gente foi ver televisão. mas olha só, a gente eu vou contar, espera aí, a história. A gente, se conheceu, e aí, tipo, Hum. ele veio aqui pra casa, era um carnaval. E aí, Vocês se conheceram no carnaval. ele veio pra casa, a gente fez o que tinha que fazer, e em seguida a gente eu fui me expor aqui à toa. Mas aí a gente foi pro bloquinho e tal com outras pessoas, A gente começou o só quê? que a gente ficou tipo 1, 2 meses sem se ver. Aí depois eu chamei ele e falei: "Ai, tudo bem, como é que você tá? Você não quer, tipo, sair de novo, se ver de novo, que a gente vai parar de falar". Porque acho que também esse foi esse contexto, tipo, ele já chegou, tipo, sabe, meio que não criou com nenhuma conexão ali. Aí quando foi, essa última vez que eu chamei ele, aí a gente se encontrou no shopping, ele foi muito fofo, porque, tipo, ele não mora em São Paulo, então foi aqui em São Paulo o date, ele trouxe uma barra de chocolate da cidade dele, que é super boa, e aí, tipo, nisso ele me conquistou, né, porque Que fofo. é, e aí, tipo, quando eu cheguei ele falou: "Ai, toma". E tava lá ele no shopping, eu lembro exatamente qual que é a roupa que ele tava em frente a Fast Shop, né, que chama, né, essa loja de eletrônicos, e foi no Shopping Eldorado, e Meu Deus, aí era uma depois terça-feira, 19h. era sábado à tarde, 4 horas da tarde. Olha E isso! aí ele depois foi pra casa e nunca mais ele saiu, e foi muito legal. Fofo. E acho que nosso relacionamento ele se mantém bem por muito tempo, porque como ele mora em outra cidade que fica 1 hora daqui, a gente só se vê final de semana. Eu acho que isso mantém um pouquinho do mistério ao longo da semana, então você se prepara pra ver a pessoa e tudo mais, então isso é muito gostoso. Dá pra você compartimentar partes da sua vida, né. Acho que sim, acho que também dá tempo para as coisas se processarem, sabe. Dá tempo pra lavar as cuecas que estão sujas antes da pessoa chegar, sabe. Os jokers, né. É jokers. E você, amigo, você lembra o último date que você teve? Lembro, foi na praia, sabia? Ah, eu sei quem é. Foi na praia e foi tão legal, porque a gente passou a tarde na Foi na praia. Gaveta? Foi no Matadeiro, na praia quente. Matadeiro, ele levou Não é gente, matadouro, gente, toma Matadeiro. cuidado, tá vendo? Ele levou na praia do Matadeiro, ou seja, o que que isso indica? Que ele só quer Pois é, mas não foi. foi Foi uma legal, foi praia bem especial? uma praia bem bonita, porque ela tem uma trilhazinha pra chegar na praia, assim, uma praia que fica reservada. E foi super legal, porque daí a gente teve uma tarde agradabilíssima, foi super gostoso e divertido. E daí depois na volta, depois de passar a tarde inteira flertando, né, e a gente trocou uns beijinhos e tal, Ui. daí na volta teve aquela história do: "Meu Deus, tô com meu corpo cheio de areia, ó que loucura". Que história é essa de corpo cheio de areia que eu não É conheço? porque você não tem praia aqui, né. É, A gente fica que a gente fica com o corpo cheio de areia, sabe, daí a gente tem que tomar banho pra tirar, olha que loucura. eu sou de Minas, né, então. Então, daí: "Ai, você não quer subir?". Isso então é o golpe da areia. Eu não usei o golpe da areia, a areia que aplicou um golpe em mim.
Foi sim, foi sim. Tem uma coisa que eu quero falar, uma verdade que eu quero falar aqui para os nossos podgayers, que é: tem gente que é ótimo sendo desejado, mas péssimo sendo conhecido. É o típico cara da pessoa, assim, que não sai pra conhecer as pessoas, né, ela sai pra ser vista e pra ser desejada. E ela vai no primeiro encontro, ela gosta do primeiro encontro, mas aí quando ela começa a criar uma conexão, sabe aquele cara que você, tipo, como eu falei, ele é super legal no início, ele te trata super bem, ele se demonstra disponível, então, tipo, flerta com você, é legal, tipo, e às vezes rola até o segundo, terceiro date. Aí lá pelo quarto, quando vocês começam a criar uma conexão, sabe o que que acontece? Ele começa a ficar evasivo. E aí você fala: será que foi alguma coisa que eu falei? Será que foi alguma coisa que eu pensei?" E sabe o que que é, na verdade? Essa pessoa, ela tem medo da intimidade. E muitos homens gays têm medo da intimidade. Então, tipo, é uma coisa muito comum que a gente vê. Os tipos de apego tem o apego que ele é o apego confuso, né? Onde a pessoa ela tem um apego ansioso, ou seja, ela precisa de ter alguém, ela quer ter alguém e ela fica com medo de perder esse alguém, né? De forma bem superficial. E é o evitativo ao mesmo tempo, né? Que é quando ela tem dificuldade para se conectar. Então, quando ela tem uma certa distância da pessoa, ela tá lá super tranquila, ela demonstra e quer estar atrás da pessoa. Só que quando você começa a criar uma conexão, começa a criar uma estabilidade com essa outra pessoa, aí ela já fala, e começa a sair, ela começa a enjoar, começa a ver defeito, defeito que não incomodava começa a incomodar. Então isso começa a acontecer, tipo, é um problema, né, acho que do mundo gay, por uma série de fatores, eu acho que a dificuldade de conexão que as pessoas têm, e a gente já tem um episódio falando sobre isso, mas eu acho que é um fator que eu não sei se aparece na clínica pra você, mas pra mim É. aparece muito. Tem até autores, né, inclusive aqui no The Velvet Rage É vou você até se pegar o pegar. Hannah Montana e eu. Não. No The Velvet Rage, eita, gaguejei. O autor, ele tem um capítulo aqui muito legal que ele fala sobre os 4 tipos de traumas em gays em relacionamentos. E daí um dos que ele fala é sobre o gay e o relacionamento ambivalente, que é exatamente o que tu descreveu. É o cara que no início, assim, é super querido e fofinho e na medida que a coisa vai se estreitando, ele fica mais distante. Outra coisa que eu estava pensando aqui agora, te ouvindo falar, é que, assim, a gente vive numa era digital onde as redes sociais permitem que a gente crie um personagem de quem nós somos, né. Muitas vezes, a gente cria um falso eu, uma versão deformada e construída de quem nós somos, daquilo que nós achamos que vai ser mais atraente e interessante para as outras pessoas. E daí Exatamente. é muito complicado, né, porque, assim, não se constrói um relacionamento sério e real com imagens. Não dá para eu criar intimidade, ir para o encontro com uma pessoa fingindo ser alguém que eu não sou, porque eventualmente isso cai por terra. Um relacionamento, né, e um encontro, um vínculo só se forma quando a gente está disponível para se conectar, né, de forma real, aceitando que nós temos imperfeições, que nós temos falhas e tendo coragem de poder expressar aquilo que nós somos de fato. E assim, podendo admitir, né, que eu tenho vontades, que eu tenho gostos, que eu tenho desafios, que eu tenho coisas que me preocupam, e que eu estou aqui, de alguma forma, me colocando aberto para ser visto e também para conhecer o universo do outro. Porque quando a gente sai do digital e vai para o presencial, tudo muda. É. E daí é muito legal, né, assim, porque a gente vê os caras, por exemplo, no aplicativo, que criam, batem fotos, fazem uma descrição, como se eles fossem muito discretos, só para dar um exemplo. E daí quando você chega no encontro presencialmente, você percebe que o cara não tem, e não é naturalmente aquela visão, assim, mais, eh, enrijecida que ele descreve que ele aparenta ter. E talvez no fundo ele nem queira ser assim, mas porque ele acha que talvez é o que o outro esteja buscando, é o que ele demonstra parecer ser. É. Então, tipo, eu acho que uma pergunta é: será que é você mesmo nos dates? Porque no final das contas é o que você falou, não adianta nada você também ir lá mostrar e às vezes dá certo, às vezes você consegue se conectar, às vezes você consegue atrair um tanto de gente, você cria um arquétipo do homem. Eu tenho uma pessoa na minha vida que eu vou dar um bom exemplo pra vocês entenderem isso. Eu tenho uma pessoa na minha vida que eu amo ele, só que ele banca, tipo, o machão, assim, tipo, hétero, tipo assim, muito forçado, muito, 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 muito. E aí Coça o saco e cospe no chão. tipo isso. É um amor de pessoa, mas ele tem isso. E aí,
eu percebo que perto de outras pessoas que ele quer pegar ou ele quer, tipo, sei lá, conquistar de alguma maneira, ele começa, tipo, a mudar, sabe. Então ele começa a ficar mais machão do que, tipo, ele é com pessoas que ele já tem uma afinidade. E aí ele faz isso e sabe o que é o pior? Todo mundo cai. É tipo assim, você vê o cara mais padrão do mundo, tipo, querendo ficar e só por conta da masculinidade. Claro, ele tem outras qualidades, ele é bonito, tal, 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 mas eu percebo que isso é uma coisa que atrai mais, sabe. Então, Ele pode cria ser um que dê certo. personagem mesmo. Pode ser que dê certo, mas também o custo de você fazer isso ao longo, tipo, de meses e anos, da sua vida inteira que você quer ficar com alguém, é muito forte. Então a gente tá falando de uma pessoa que tá no extremo, mas você pode fazer isso, e normalmente a gente até faz em alguns momentos, exageradamente de: "Ai, eu sou assim, eu gosto disso", aí você se porta de uma maneira no date, tipo, não adianta. Você vai às vezes ter aprovação no momento? Vai, mas vai ser, tipo, um saco depois você manter. Então e aí complementa com o que você tá falando também. Então sim, gente, vamos ser be real, sabe, porque por mais que você talvez não se conecte com alguém sendo você mesmo ali, sendo autêntico, você poupa um tempão, assim, sabe, de ter, tipo, se envolver com alguém e aí depois na frente você ser você e a pessoa não gostar, se frustrar e acabou. Eu tenho certeza que isso já aconteceu contigo. Quantas vezes você já foi para um encontro tentando performar um personagem diferente do que você sabe que você realmente é, mas assim, preocupado com aquilo que você acha que o outro está buscando? E o fato é que, na verdade, a gente não sabe o que o outro quer, né? Às vezes nem o outro sabe o que ele quer. Então, eu acho que uma forma asserteira, né, assertiva de você conseguir ter esse próximo encontro, é garantindo de que você seja você mesmo, sabe, porque quanto mais eu faço um esforço para ser uma coisa que eu não sou, maior é o impacto na manutenção disso a longo prazo, Sim. sabe. É uma coisa que eu acho que eu vejo, assim, uma pessoa que ela é uma acho que a gente até já falou isso aqui, uma pessoa que é confiante, uma pessoa que tem autoestima, é uma pessoa que sente prazer em ser ela mesma, sabe. E fica muito evidente quando a gente olha e vê nos espaços, quem está confortável em si dentro de si mesmo e quem não está. Hã. Porque uma pessoa que ela é ela mesma, é uma pessoa que sente prazer em ser ela mesma, né, e que se aceita, dentro daquilo que ela é e que ela tem para oferecer, ela expressa isso e dá para sair pelos poros. É uma pessoa que conquista, que naturalmente é mais agradável. E eu acho que o convite é esse, eu tenho certeza que tem várias coisas super maravilhosas e incríveis a teu respeito, que tu precisas encontrar um jeito de mostrar para outra pessoa, simplesmente sendo, sabe, sem tentar forçar um personagem, simplesmente sendo você mesmo. E naturalmente, isso vai impactar a outra pessoa. Hã. Se a outra pessoa não fica interessada, pode ser bem frustrante, triste, e é, mas acho que também é um ótimo indicador, porque assim, se o outro não tá afim de mim e não se interessou, Não vai dar certo. beijo, próximo. Poupa tempo, porque Poupa vai dar tempo, errado em algum vai momento. dar errado. Então, assim, é melhor que dê errado antes do que você ficar, tipo, às vezes, 6 meses com a pessoa, frustrado e fazendo um personagem, isso é um saco. Personagem esse que eu acho que isso leva a gente a falar também do bom menino, aquela pessoa que quer ser legal demais no Hum. primeiro date. Bom menino foi um termo criado pelo Jonah, popularizado pelo Jonah, na verdade. Popularizado. E, que é um bom menino? Fala pra gente, o que que é um bom menino? O que que é o gay bom menino? Uma boa pergunta, tá. Um gay bom menino é um gay que tem, assim, eu chamo de da tríade do sofrimento de saúde mental da vida dele, que é extremamente agradador, ele quer o tempo inteiro satisfazer a necessidade dos outros. Ele tem uma autocrítica extremamente elevada por conta do excesso de uma cobrança grande de atender expectativas dos outros. Então é um cara muito perfeccionista, ele não pode errar, ele não quer desapontar as outras pessoas, né. E eu acho que, por último, né, é um cara que tem uma grande dificuldade de expressar e de assumir o que ele quer. Então, assim, quem é o bom menino? É o cara agradador,
que exige demais de si mesmo e que não consegue ser autêntico na própria vida. E isso num relacionamento, quando você tá conhecendo alguém, é É péssimo. péssimo. É muito legal pra quem você tá conhecendo. Então, o cara que você tá saindo, o cara que você tá conversando, ele vai te adorar. Mas ele vai te adorar e ele não vai te respeitar. Por quê? Você precisa, tipo, se impor e você precisa dizer qual que é o seu limite também na vida. Também não é função das pessoas descobrirem, né? É óbvio que todo mundo tem que ter um bom senso, mas é o mundo ideal e a gente não tá no mundo ideal. Então, você precisa colocar, tipo, esse limite nas pessoas e mais, você precisa se conectar mais às pessoas. E também, assim, o cara vai gostar, mas vai gostar até quando? É, e vai. Para e pensa, você realmente gosta de uma pessoa que nunca decide nada por conta própria, que tá sempre preocupada com o que as outras pessoas estão falando dela mesma, que não consegue se posicionar em absolutamente nada? É. Assim, é divertido e é bacana, mas até um determinado ponto, uma hora É, azeda. quem são as pessoas da sua vida que você mais gosta? Eu tenho certeza que são pessoas que ou você já teve algum embate em algum momento, ou que são pessoas que em algum momento você, tipo, falou: "Ah, que chato, não concordo, não gosto". Normalmente a pessoa legal, você pensa nela com muito carinho, mas é a última pessoa que você lembra na hora de estar fazendo uma lista de aniversário. Quando você, tipo, quer chamar alguém pra sair, talvez essa seja a última pessoa, tipo: "Ah, ela vai em qualquer lugar", tipo: "Ai, se eu também não chamar ela vai estar tudo bem", tipo, ela é de boa, sabe. No trabalho, a pessoa que, tipo: "Ah, tá tudo bem dar mais trabalho pra ela, porque, tipo, ela vai ser tranquila". Só que no primeiro date também pode acontecer isso, então, tipo, o relacionamento vira só de uma pessoa, né, e essa pessoa, tipo, ela tem o domínio de tudo. Isso vai cansar, eventualmente, porque não vira uma relação, vira um domínio, e a pessoa vai enjoar e vai para o próximo. E você não mostrou nada de você, não foi legal e é isso. Então, por mais que doa, é importante a gente colocar um pouquinho da gente, né, nos dates, nas Então é relações. tipo assim, quem quem se interessa por uma pessoa boazinha, boazinha o tempo todo, sabe? Fica No one. chato, fica uma coisa infantilizada. É. E por ficar infantilizado, acaba ficando, assim, não dá tesão. É. E quando também não tem, tipo, esse mistério de: será que, a outra pessoa ela vai contrapor? Será que a outra pessoa ela pode errar? Será que a outra tipo, se não tem isso, meio que vira, tipo, um platô muito chato, assim, né. E não é que o relacionamento ele tenha que ser, tipo, extremamente emocional. Não, não acho, também não vou pra esse lado. Mas quando você, tipo, não pode nem errar, quando você fica pensando demais, ou quando você, tipo, ninguém te aponta um erro, quando fica tudo, sabe, um extremo ou outro, é chato, tipo, você não gera relação, isso já não gera uma energia relacional ali, sabe, que eu acabei de inventar essa palavra. Então, tipo, isso vira uma coisa meio chata, tipo um jogo ganho. É tipo você jogar Uno e todo mundo, fazer coisas a seu favor, entendeu. Então você tá jogando Uno e a pessoa tem mais 4, fala: "Vamos jogar mais 4 porque eu quero que ele ganhe". É legal fazer isso? Não é legal fazer isso, entendeu. Então, assim, acaba virando, tipo, o mesmo jogo de sempre, então não tem graça. Agora assim, vamos falar sobre o encontro, que também é importante? Porque considerando todo esse histórico antes, tem uma coisa legal também, é o que a gente faz enquanto a gente está conversando, né. Uma coisa que eu acho que destrói a possibilidade de você ter um segundo date, é você passar o seu date falando de outros dates. Não fala do seu ex, Não fala, não fala dos caras que você não já fala. saiu. E assim, se for falar, isso tem que ser uma coisa que apareça naturalmente, que você perceba que a outra pessoa está interessada. Mas não faça isso nem reclamando, nem falando mal você faz isso. Porque é muito chato, tipo, você tá num date, aí a pessoa vai lá e começa a falar mal, tipo, eu não quero saber do seu ex, foda-se seu ex, entendeu? Eu não quero, você tem que dar espaço para o novo. Eu não estou na sua vida, então, assim, primeiro me coloque na sua vida para aí sim você mostrar o que tá dentro da sua vida, o que que é legal, o que que não é, quem que é seu passado, mas antes eu preciso estar dentro da sua vida. Eu não estou, então eu não quero saber, tipo, de como aconteceu. E também eu acho que é um grande red flag quando a pessoa fica falando só mal do ex. Eu fico tipo, sabe? É, só mal do o ex, então tu és uma vítima, um santo. Tem que O ex ver. provavelmente pode ser uma pessoa horrível? Pode, mas assim, um relacionamento não acontece de um lado só, né. Se tem uma pessoa de um lado que é tão horrível, o que que isso fala sobre mim, que fiquei dentro desse relacionamento esse tempo todo? Um outro ponto que também me incomoda demais, é não só a pessoa que fala do ex, mas a pessoa também que não para de falar. Dê espaço, sabe? Porque às vezes o outro cara que tá saindo contigo te achou bonito, te achou interessante, mas ele chegou em casa e falou para os amigos: "Porra, o bicho não parava de falar. Bicha, que bicha chata. Bicha Que chata". bicha chata. Mas vamos combinar, gente. Que bicha chata da porra, hein? Nossa senhora! Mas essa bicha é muito chata, gente. Seja interessante e esteja interessado,
É. Eu falo da minha vida, falo do que eu faço, mas eu pergunto da outra pessoa. Eu faço da conversa uma coisa de ping-pong, para que isso mantenha a excitação, para que tenha, sabe, para que tenha tônus, para que tenha movimento, senão fica uma coisa parada. Porque se eu saio num date com uma pessoa que não para de falar e que nunca pergunta da minha vida, eu me sinto sugado, e não é da maneira que eu queria. Não é da maneira que você queria. E também eu acho que a gente precisa dar espaço para outra pessoa ela ser autêntica. Então, às vezes a gente é uma pessoa muito proativa, a gente tem que dar espaço para outra pessoa também ser proativa. Se você também quer receber carinho, você precisa deixar outra pessoa fazer carinho. Então, também é importante avisar, também é importante falar, não só dar espaço, mas conversar. Read the room, sabe? Que é tipo, leia o ambiente. Tô falando muito inglês, né? Mas leia o ambiente, assim, né? Tipo, você é importante saber, tipo, como que a pessoa tá. Porque é normal que no primeiro date a gente foque muito em como a gente tá, tipo, sabe? Fique ligadão, assim, ai, como é que a outra pessoa tá me percebendo? Mas para e pensa, sai do automático. O que que a outra pessoa tá mostrando pra mim? Tipo, o que que ela tá falando? O que ela tá sentindo? Tipo, ela tá dando indício de que ela tá gostando do lugar, não tá, que ela tá, tipo, engajada, que ela tá sentindo à vontade, não tá. São coisas importantes pra gente pensar. Mas, mais do que isso, também tem uma coisa que opa. Mas mais do que isso, também tem uma coisa que eu acho importante a gente falar, que é sobre pessoas neurodivergentes em primeiro Você date, falou porque sobre ler o ambiente, né. Isso nem sempre é uma facilidade para é, pessoas neurodivergentes, para pessoas autistas, TDAH, para pessoas com TDAH. Às vezes a pessoa com TDAH, por exemplo, fala, 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 ele não percebe que ela não para de falar. é, E daí uma coisa que eu acho que a gente pode fazer e que também constrói o date, assim, eh, pois é, como comunicar, será que a gente comunica isso para outra pessoa? Não sei, é difícil, né. uma pessoa neurodivergente fala pra outra pessoa? Não, uma pessoa que percebe que a outra tá tendo algum tipo de Ah. dificuldade. Por exemplo, se eu tô num date com uma pessoa que não cala a boca, eu falo alguma coisa pra ela? Eu geralmente, talvez, daria uns toques mais indiretos, sabe, porque você Nossa, não tem uma como? intimidade com a pessoa, então a pessoa tá falando muito. Aí, é porque, assim, é uma linha muito tênue entre você, tipo, cutucar e você falar, É né. difícil, Tipo, você né? falar, tipo: "Nossa, você gosta de falar", e dependendo do tom que você fala, parece muito um ataque, né. Mas, na verdade, talvez eu falaria, tipo assim: "Nossa, mas você tá, talvez, falando, sobre você, né, e tal, mas, sei lá, você tem alguma pergunta pra fazer sobre mim? Você quer saber alguma Nossa. coisa?" É muito ruim, é. Talvez, uma pergunta do tipo, você começar, tipo, a engajar no seu assunto também. É que eu acho que tem 2 pontos aí, né, tem a pessoa que ela, quando você tá falando, ela percebe que é o momento dela, tipo, a pessoa neurodivergente, ela percebe que é o momento, tipo assim: "Não, espera, eu vou ouvir outra pessoa". E tem também, tipo, a pessoa que às vezes ela tá tão nervosa, ela também tá tão ansiosa, que ela vai para o extremo de querer falar e, tipo, querer ser agradável demais. Então, eu acho que o primeiro date, ele é muito difícil de você comunicar. Eu acho que, assim, você precisa, tipo, trazer um pouco mais pra você, talvez falar um pouco mais sobre, você, talvez você, tipo, interromper a pessoa e falar: "Ah, não, mas eu também", e falar também, sabe. Mas eu entendo que isso pode ser muito chato, assim, tipo, porque a outra pessoa pode, como eu falei, não perceber, a outra pessoa pode ficar ali e entendeu. Então, isso pode ser um pouco difícil em primeiro dates, né. Mas eu acho que tomar um pouquinho à frente das situações quando você tá com uma pessoa que ela, por exemplo, tá falando demais, né. Eh eu acho que essa pessoa já vai ter um histórico, assim, né, normalmente essa pessoa já tem uma compreensão e já falaram pra ela, então talvez depois do date ela se toca, né, mas por isso que eu falo que sair com uma pessoa neurodivergente é uma coisa meio que nos próximos dates, porque aí ela vai ficando menos ansiosa, ela vai percebendo com o tempo, e aí acho Mas que ela vai aí já tá se falando sobre teu segundo date, né. É que é difícil, porque, assim, eu fico é pensando. porque desculpa, mas eu acho que com pessoas neurodivergentes, talvez elas sejam muito mais, reféns da decisão da outra pessoa de ter o primeiro ou segundo date do que ao contrário. Porque eu acho que pessoas, por exemplo, que são autistas, com TDAH, elas já estão muito fragilizadas emocionalmente, sabe. Então, tipo, elas acabam, infelizmente, aceitando muitas coisas, assim, de tipo alguém que dê atenção, sabe. Porque como às vezes ninguém na vida tem paciência pra lidar com essa pessoa, sabe. Então eu percebo que são pessoas que tipo, ai É, depende, né, porque, assim, existem pessoas e pessoas, e daí eu fico pensando do tipo, às vezes o cara que fala demais no encontro,
mesmo que ele fale só dele, pode ser uma pessoa que, tipo, tá te achando tão interessante e fica tão ansioso de estar nesse encontro, que a forma de lidar com a ansiedade é falando, sabe? Não necessariamente ele tá falando só dele, porque ele, tipo, é um grande, sei lá, um grande narcisista que não se preocupa e não se interessa contigo. Às vezes ele, tipo, tá muito ansioso, assim, ele tá querendo se mostrar, tá querendo, e, sei lá, impressionar de alguma forma e acaba falando da vida dele. E assim, fica chato, né? Eu entendo que dos 2 lados fica chato. E pessoas autistas, por exemplo, que não conseguem ler o ambiente e às vezes não conseguem se expressar tanto, têm dificuldade com toque, então pode ser lido às vezes como apático, como que não tá É, afim. que não tá Então eu acho que você que é neurodivergente, é importante você, tipo, deixar isso claro, e você porque assim, se também você souber que é neurodivergente, que é porque outro ponto. porque é importante se você souber deixar claro que também é muito chato você ter essa responsabilidade de ficar se percebendo o tempo inteiro no momento que você tá ansioso. Eu já saí com caras que eu olhei pra cara dele e falei: "Ah, neurodivergente". É você pra diagnosticar as pessoas, ó. Não, mas é que bom, eu trabalho com isso, né, amigo, então depois de um tempo tem coisas que ficam muito evidentes, assim. Eu já sei com É, caras de olhar pra ele e pensar, tipo, depois de 3 horas conversando com a pessoa, fala assim: "Você tem um pezinho em eu tento algum em algum eu lugar". tento não fazer isso, mas tem pessoas tem amigos eu não faço com mas tem amigos que eu falo: "Amigo, procure ajuda". É, tipo, e vou te dizer que não é nem um sentido de julgamento, assim, mas é de me trazer mais clareza, sabe, de eu olhar pra pessoa e falar: "Agora eu entendo", assim, tipo, não é comigo, não é pessoal. Às vezes é uma questão dela, de como que ela funciona. Eu acho que é legal também depois do primeiro date, tanto para pessoas neurodivergentes quanto não neurodivergentes, é você, tipo, ter um feedback depois do date, sabe. O que que é feedback? Começa a pedir: "Oi, tudo bem, como é que você achou? Como Oi, você você avalia? pode avaliar De 0 a 10, isso quer dar uma qual gorjeta?" que é os". Mas eu acho que é importante você falar, tipo: "Ai, eu gostei muito do nosso date, tal, tal, tal", e às vezes coisas que você percebeu que às vezes não foi legal, né, por exemplo, você que é neurodivergente fala, tipo: "Ai, desculpa, às vezes eu falei demais no primeiro date, né, porque eu estava ansioso, mas eu gostei muito de conhecer". É legal fazer isso também, e isso torna natural, isso faz a pessoa pensar. É legal você, tipo, dar esse feedback pra ela, que ela também, tipo, vai dar esse feedback pra você, sabe, assim, de uma forma tranquila. É óbvio que ninguém vai ser 100% sincero, que é o feedback, né, mas que é tipo uma conversa pós-date. Mas eu acho que é legal pra você, talvez, ver também qual que é da pessoa, né, pra você, tipo, enganchar alguma coisa, pra você tirar alguma dúvida, tipo, ver se a pessoa estava afim ou não, sabe, porque às vezes os sinais são trocados no primeiro date, a gente não pode também bater o martelo ali na hora. Mas também acho importante as pessoas terem uma certa expectativa, né, tipo, às vezes o primeiro date não vai dar certo, porque a gente não dá certo com a maioria das pessoas, sabe. E é importante a gente saber que a gente não tem que se adequar a todo mundo, e tem um motivo da gente não se adequar a todo mundo. E tá tudo certo, você precisa dar certo com as pessoas que têm o mesmo pensamento que você, que se alinham a ideologias ou que querem o mesmo estilo de vida que você. Isso é importante, sabe. Não adianta a gente querer encaixar em todo mundo, no momento às vezes da pessoa que não tá afim de ter um relacionamento sério, não adianta forçar, sabe, que não quer ter mais date, então é meio frustrante? É, por isso que a gente não pode ir, tipo assim, também com uma expectativa, tipo assim: "Ah, ferro e fogo", sabe. De: "Ai, tem que dar certo", sabe. Não, vai ao primeiro date, assim como a sua vida ela vai ter mais um monte de coisa na semana, você vai ter um primeiro date, então seja mais tranquilo, sabe, pega mais leve em relação a isso, por mais que gere uma ansiedadezinha, em relação a isso, sabe. Então, eu diria assim, né, até pensando aqui no que a gente pode falar para as pessoas aqui que estão os podgayers, esteja menos, coloque menos a ferro e fogo. Eu sei que expectativa a gente cria automático, mas tenta um pouco mais, tipo, não precisa dar certo, né. Do Uhum, tipo, vamos ver como é que vai ser. uhum. E assim, o que mais você falaria para as pessoas em relação a primeiro date? Tipo, a conselhos? Além de tudo que a gente falou que foi um grande conselho. É, eu acho que eu diria assim, ó, você provavelmente terá muitos primeiros dates na vida. Eu acho que ir para um primeiro date como se eu estivesse conhecendo um amigo, talvez seja uma boa dica que eu te daria. Às vezes a gente vai para os primeiros dates como se eu fosse estivesse fazendo uma entrevista de emprego, Com muita pressão, né. e fico do tipo: "Eu vou encontrar o amor da minha vida e eu estou passando por uma seleção para me casar com o rei da Inglaterra", sabe. E não é o caso. Eu acho que sair, assim, como se fosse com um amigo, de uma forma mais descomprometida, é muito mais interessante, porque tira a ansiedade, e quando a gente relaxa, isso automaticamente influencia outra pessoa, porque se eu fico ansioso e tenso, isso
a outra pessoa percebe, daí ela pode começar a ficar ansiosa e tensa também. E não é legal. Então, acho que assim, sentir que eu tô indo encontrar um amigo facilita muito. Então, acho que eu fico mais à vontade para eu ser eu mesmo, posso perguntar mais da outra pessoa, cria uma descontração, que eu acho que muda o lugar que a gente escolhe, o que tipo de encontro a gente vai ter, o que que a gente vai fazer. Fazer um exercício também, Lucas, de entender que nem tudo é sobre a gente. Sabe, às vezes o outro tá passando por um problemão na vida pessoal que não quer te falar. Na maioria das vezes a rejeição vem por causa do outro, não por causa de você. Às Às vezes é. Sabe, tipo, às vezes o outro, assim, tá passando por um puta BO, tá com problema no trabalho, cachorro tá machucado, tá doente, tá com alguma coisa, assim, que ele não tem coragem de te falar, que ele tem vergonha de falar sobre, e que tá no meio do caminho e que com certeza vai impactar e vai influenciar o encontro de vocês. Então também, assim, tirar esse peso da minha responsabilidade de nem tudo é sobre mim, sabe? Que às vezes tem coisas que simplesmente não acontecem. É. E tá tudo bem. Porque assim, você realmente quer namorar e quer ter segundos dates com todas as pessoas que você sai, essa é uma outra dica que eu daria. Também saiba ouvir não. É, saiba lidar com a frustração, porque ela faz parte da vida e faz parte da experiência humana, e aquilo pode fazer você, por exemplo, o não ali pode fazer você conhecer uma pessoa legal em seguida, que talvez dê muito mais certo do que essa aqui, sabe? É isso. Se você gostou do vídeo de hoje, dê like aqui, se inscreva no nosso canal e siga a gente no nosso Instagram, meu underline Lucas Devito, Meu meu psique. e a gente tem um underline podgay. E é isso, pessoal. Toda quinta-feira no YouTube, às 8 horas da noite, e no Spotify e outras plataformas, na segunda, às 8 da manhã. Então, ó, já curte esse vídeo, compartilha, manda pra todo mundo, se inscreve lá no nosso canal, se inscreve no Apoia-se, siga a gente nas redes, manda pra galera, já manda pra aquele crush que você viu. E ó, né, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, então é dia, assim, quinta-feira é dia de mandar mensagem pro contatinho, aquele que você tá conversando há algum tempo, que já te convidou pra sair, que você percebe que tem um negócio, perguntar, e aí, o que que você tá fazendo? Qual que é o plano do final de semana? Vamos se ver? É isso. Boa sorte, tá? Espero que seu próximo encontro seja maravilhoso, mesmo. Beijo!